Tem uma propaganda antiga que dizia: o mundo é dos nerds. Eu acho que o mundo é dos nerds. Eu adoro nerd. E é engraçado, porque... Lembra que ser nerd era ruim? Na nossa época era ruim. Eu adoro nerd. Olha, os nerds vão revolucionar o mundo. Uma Não precisa sobrinha prima. muito. Os nerds, se você for ver, ficção científica. Eu adoro ficção científica. Sabe por quê? Eles têm a ousadia de ver coisas, antever e jogar. Por exemplo, os Jetsons. Você lembra dos Jetsons? Eles usavam carros elétricos. Os carros elétricos estão aí. Há quanto tempo foi isso? Né? Então, assim... Aquele daquela família? Que daquela tinha um família. robô Eram que todos era carros elétricos. Isso da década de 50 do século passado. Então, assim, a ficção científica, ela sempre está falando de algo que vai se tornar realidade. Não precisa. 1984, George Orwell. O Grande Chefe, o BBB, né? O que está acontecendo, ele falou em 1984. E não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, assim, tem uma molecada que eles se antenam em coisas que a gente não se antena muito antes. E dentro disso, eu adoro ficções que me fazem pensar assim, isso é impossível. Não acho, não. Eu acho pouca coisa impossível. Quando alguém falou... tipo assim, vamos armazenar informação em nuvens. Isso há uns anos atrás, eu falei, gente, surreal isso, né? Tipo assim, nuvem, tá aí a tal da nuvem, né? E isso me fez, durante muito tempo, quando eu trabalhava com pessoas com Alzheimer, eu sacava que elas iam perdendo a memória. Mas, de repente, num dia qualquer, eu chegava para ver aqueles pacientinhos e ela olhava para mim: oi, minha querida, tudo bem? E, de repente, voltava a esquecer tudo. Tinha uns flashes de alguma coisa reconectou. E eu brincava, eu falava assim, gente, com certeza quem tem Alzheimer, o problema é o aparelho, é o cérebro, é como se fosse o rádio. O aparelho está com defeito. Mas tá ligado a uma genética, não tá? Mas tá... O meu raciocínio primeiro foi o seguinte: o que faz conectar e desconectar? O aparelho estava ruim, mas de alguma maneira, aquela informação toda, eu ainda brincava, tá numa nuvem. Eu brincava, falava isso. E aí um garoto um dia chegou para mim e falou não assim, apaga, Bia, então, totalmente, né? Apaga, mas tem horas que reconecta. Vai lá. Então, assim, tem uma conexão que é fora, como as nuvens. E aí teve uma vez, há um grande tempo atrás, um pacientinho meu desses nerds chegou e falou assim, olha, já tem um negócio da nuvem que você falou do Alzheimer. Eu falei, como assim? Tem, iCloud. Eu falei, me explica isso, garoto. Ele falou, você não falava aquilo? Então, a mesma coisa, vai estar tudo na nuvem. A gente esquece, de repente, uma foto que você esqueceu, você vai na nuvem e pega. Eu falei, cara, é isso. Então, assim, é tão bacana ver essas crianças, a gente falar isso, e eles olharem e fixar. Ele lembrou daquilo. Então, assim, eu não tenho dúvida que existe... A gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. O espírito, ele está armazenado fora. Ele está aqui, mas de vez em quando ele está lá. Nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, estou botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. O que tu quer dizer com espírito? Eu quero dizer com espírito a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Tá. Por exemplo, você não consegue ter uma lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu estou tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior que ele. O cérebro é uma máquina. É o rádio. Né? Mas, assim, quando eu tenho uma autopercepção de mim, e você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá. Ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que dá sentido
aquelas descargas elétricas. É algo que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Por isso que eu posso dizer. Outro dia eu estava com um pensamento tão fora. Eu falei assim, Bia, que é isso? Que porra é essa que você tá pensando? Não tem nada a ver com você isso. Isso me dá isso é o nosso lado da consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu estou indo e quais são os meus valores. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil ter essa percepção. Ó, talvez a percepção ela seja menos complicada do que perceber e agir para evitar aquele tipo de coisa. Por exemplo, tá falando de pensamentos. Pô, eu me consultei com um psiquiatra há bastante tempo. E aí eu falava pra ela as paradas que tava acontecendo, as paradas estavam na minha cabeça. E aí ela chegou à conclusão que eu tinha um toque, que era assim, eu não conseguia... pensamento intrusivo. Que eu não conseguia evitar aquilo ali. Eu vou te falar que só o fato de eu saber que era toque, aquilo ali, aquilo já fez toda a diferença pra mim. No entanto, de vez em quando eu tenho umas crises que eu fico assim, cara, mas calma aí, cara, eu sei o que isso aqui tá, eu sei o que tá acontecendo. Você racionaliza. Mas é muito difícil racionalizar, porque parece que é mais forte às vezes, sabe? Então assim, eu sei o que tá rolando, mas aquela porra ali é muito forte e eu, caraca, mané, calma, eu preciso... Tem horas que passa um pouco daquilo, mesmo você tentando ali desconstruir, de vez em quando ainda passa um pouco mas mais. olha que interessante, o toque nada mais é do que uma ansiedade muito grande. Então, por que volta de vez em quando? Né? Não é toque, você tem momentos toque. Porque o toque, você tem isso o tempo inteiro. Então, se você fala assim que volta de vez em quando, é porque isso, em algum momento, teu nível de ansiedade, aí é aquela coisa de já começar a projetar futuro, né? Viver num futuro, que você nem sabe se vai ser daquele jeito. Você começa a fazer uma mensagem para o teu cérebro de medo, de incerteza. E aí, nesse momento, ele começa a descarregar adrenalina, noradrenalina, que te deixa mais amedrontado. E aí você começa a ter medo, inclusive, desses pensamentos que são produzidos, que são pensamentos de medo. Na verdade, você fala que ele é mais para um traço toque. Eu acho que, pelo que ele está falando, numa ansiedade aguda, maior, ele aparece, mas ele não é um toque. Constante. Não. O toque ele é infinito, eu imagino. Infinito. Né? Ele é difícil, é uma das doenças mais difíceis de ser tratadas e curadas. Você tem controle, mas você não tem cura. E você disse uma coisa tão interessante, do momento que eu tive consciência, né? Porque no momento que você tem consciência, através do conhecimento, o que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você estranha e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso. Eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto. Então, isso é tomada de consciência. Isso, de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade por consciência. Verdade. Você sabe qual é a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento. É o cara que se recusa a adquirir conhecimento. Sem dúvida. Porque o conhecimento traz essa mágica. Quando ela te explicou, tipo assim, isso é um pensamento intrusivo, acontece por isso, mas você não é isso, você está assim. Cara, dá um alívio. Porque você fala alívio, assim, dá um alívio. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada, as pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico. Ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte, tá? Ou então buscar prazer imediato. Ele é uma maquininha feita, programada assim.
Você pode desenvolver mais ele, se quiser. Não, se quiser e se tiver essa consciência de querer. Que só vem pelo conhecimento. Não tem como. E isso que vocês falaram me traz mágico do tempo que eu trabalhava em hospital. Então, às vezes, falava assim, Alex, vai lá no quarto tal, fulano tá para entrar na cirurgia e ele tá tendo uma crise. E eu chegava simplesmente, o que está acontecendo e tal, o desespero de saber como que seria a anestesia, se ele voltava, se ele não... Então, a partir daquele momento, eu vinha, sentava, conversava e falava assim, eu vou chamar o anestesista para ele vir aqui conversar e tirar todas essas dúvidas suas. Dava aquela acalmada. Então, a própria psicologia, a própria psiquiatria, ela te ajuda muito a levar você a esse conhecimento. Sabe? Que abre a possibilidade da sua consciência. E aí, a partir daquilo, se você sai dali, daquele consultório, daquela conversa, e você começa a pesquisar, a procurar mais, você mesmo vai se tendo esse autoconhecimento. Eu imagino que basicamente teu trabalho é fazer as pessoas refletirem melhor sobre o que elas estão te relatando. Pelo menos foi assim comigo. Eu também fui a psicólogo e assim, pessoalmente, eu acho que me ajudou pra cacete, sabe? Eu não sei o que minha mulher acha. Porque assim, ó, eu considero que eu era um cara bem mais escroto do que eu sou hoje, entendeu? Eu acho que aquele tempo que eu tive com ele pra gente trocar ideia e conversar e entender melhor, não é nem entender melhor, usar o drone e ver como é que eu tô agindo e o que eu tô fazendo e tal, e problemas que eu tô levando pra um lugar que eles não deviam estar e tal. Isso mudou, cara, a minha percepção muda o paradigma de viver. E é engraçado que, não sei, acontece muito com a Bia também. A gente tá sempre junto, então vira e mexe acontece. A gente chega num lugar, as pessoas já ficam, vocês estão me analisando. Vocês estão... Em nenhum momento isso acontece. Até porque a gente desliga mesmo. A gente, quando quer sair, a gente quer sair para dar boas gargalhadas. A gente não quer estar ali naquilo. Mas até a gente, às vezes, precisa. Às vezes eu chegar e estou conversando alguma coisa com a Bia vem e traz uma luz. Porque eu estou tão irrigado ali dentro daquela situação que às vezes eu não consigo enxergar. E isso é o que a terapia, a psiquiatria, de uma certa forma, nos ajuda a levar o outro a ter essa consciência dele. Mas eu acho que a gente... isso aí a gente está falando de quem pôde chegar a um psiquiatra e quem pôde chegar a um psicólogo. Por isso que eu digo que assim, o fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para o adolescente... E ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. É verdade. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas... deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora, eu falo assim, por que eu estou com essa cara amarrada? Olha só. A mulher 5 horas da manhã ali, feliz. Então, assim... A gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal, implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for... A gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor.